Professor doutor Fisiopatologia da Unesp Marília, sobre esse assunto. O doutor já está comigo aqui. Doutor, boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso programa, direto de Marília, dando essa atenção especial aqui ao nosso programa. Sempre grato, viu, doutor? Boa tarde, Diogo. Boa tarde, pessoal de estudo que nos acompanham. É um prazer imenso poder conversar com vocês sobre um assunto importante, tentar ajudar a população a entender a situação e como se proteger também. Doutor, podemos falar que o Brasil vive um dos piores momentos em relação à dengue? Oi, Diogo, quando a gente fala o Brasil, ele é um país muito grande, abrange vários estados. É difícil a gente considerar o Brasil como um todo. Pelos dados que a gente tem acompanhado aqui, a gente pode entender que no estado de São Paulo e também no Nordeste, nós estamos passando por uma situação de epidemia de dengue que está começando bem perigoso. Por que eu falo perigoso? Vamos pensar especificamente na região de Ribeirão Preto. Quando nós pegamos os dados que a Prefeitura divulga quase que diariamente sobre casos de pessoas que se infectam por dengue, e nós comparamos com os últimos 3 anos, nós estamos observando que o fim do ano passado e o começo desse ano começaram a aumentar os casos de uma maneira mais intensa do que 2022, 2023. E uma projeção que nós fizemos é de que agora em 2025, Ribeirão Preto poderia passar por uma situação igual de 2024, pensando na dengue, ou até pior. E esses dados, a gente infelizmente estamos, pelo menos em números de casos, nós estamos observando que isso está se concretizando. E é muito possível, de acordo com o que está acontecendo, que seguindo essa tendência, pelo menos, é difícil a gente prever com 100% de exatidão, é muito possível que agora, em 2025, até maio, vão ter casos de dengue aumentando parecido com os casos de 2024. Porque, normalmente, é uma característica específica da região de Ribeirão Preto, Diogo, quando a gente compara todos os anos os casos de dengue, é muito comum que em janeiro, fevereiro, os casos começam a subir, chega num pico, um pico que fica entre fevereiro, março, e esse pico continua até maio aproximadamente. Aí chega junho, julho, começa a cair. Então a gente tem que tomar cuidado, agora a gente tem que tomar muito cuidado com os focos de dengue. A pessoa tem que tomar cuidado se tem algum foco em casa. É muito comum, Diogo, a pessoa nem saber que tem um criadouro de larvas de mosquito da dengue em casa. No ralo do banheiro pode acontecer. Então, se por um acaso aparecer um profissional da vigilância sanitária para observar, detectar se tem algum problema, a pessoa, deixar ela entrar e verificar se tem algum problema. Portanto, Diogo, é um momento de muita atenção nesse período que a gente está passando. Doutor, eu queria fazer uma comparação aqui com o senhor, para o senhor até me responder se realmente foi isso. Vamos fazer uma comparação na época da Covid, da época da pandemia, que nós passamos pela Covid-19. As pessoas focaram muito naquela doença e acabamos deixando de lado. A gente já estava vivendo uma situação meio precária relacionada à dengue. Esses números aumentaram, essa gravidade aumentou relacionada a essa doença depois da pandemia, depois que a gente cuidou mais de um lado e abandonou o outro, doutor? É uma questão muito pertinente que você está fazendo agora. A gente já acompanhou alguns dados que as pessoas realmente, elas esqueceram, vamos dizer assim, da dengue em 2020, 2021, 2022, e isso acabou repercutindo em praticamente quase todos os estados brasileiros até 2023, 2024, e estamos vendo agora em 2025 também. É uma coisa que, se você descuida num ano, vai acontecer uma repercussão depois de 2, 3, até 4 anos. Um outro ponto importante, o Diogo, você falou uma coisa interessante sobre a gravidade. Nossa, as pessoas comentam, parece que o posto de saúde, a UPA, os pronto-atendimentos, eles estão com mais pessoas do que nos anos anteriores, com exceção do período da Covid. Por que será isso? As pessoas, elas podem também pegar uma co-infecção. Porque o Covid é um vírus, apesar de a gente estar todo mundo vacinado, ele ainda infecta pessoas. E existem casos que não são poucos, Diogo, de pessoas que são infectadas pelo coronavírus, desenvolvem Covid, e acabam também desenvolvendo os sintomas da dengue, porque se infectam pelo vírus da dengue.
Portanto, é uma coisa que a gente tem que tomar mais cuidado ainda para não ter um criadouro perto de casa. É um motivo a mais para a gente se cuidar contra a dengue. Porque se a pessoa ela já tem sintomas de Covid, que é uma doença perigosa, e acrescenta com sintomas da dengue, isso pode estar no estado de gravidade muito chamativo, fazendo com que a pessoa aumente a chance até de poder ser internada. Então, Diogo, é um outro ponto que reforça a necessidade da pessoa se cuidar mais contra a dengue. Doutor,